Estamos de volta, amados meus, aqui para responder algumas questões sobre o Plano Estadual de Educação do meu, do seu, do nosso queridíssimo e amadíssimo Alagoas. Vamos tentar rever, né, aquilo que nós estudamos lá na teoria, com os principais pontos aonde o examinador pode vir a cobrar em relação a essa legislação. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí os nossos trabalhos. Questão número 1, ele fala assim, ó: o Plano Estadual de Educação tem vigência por 10 anos. O item está correto, né, amados? Realmente, o plano ele é decenal, então ele tem vigência de 10 anos. Bem tranquilo, de boa, o item 1 está correto. Vamos ao item de número 2, olha o que ele fala. A erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar é uma meta do Plano Estadual de Educação. Amados, essa questão não é uma meta. Isso aqui não é uma meta. Para ser uma meta, é necessário você ter um objetivo claro, né, dentro de algo a ser alcançado, de uma forma calculável e ainda com um prazo, né, nem que seja o prazo, o término do próprio plano, tá? Então, este item não tem característica de meta e essa é uma das principais formas do examinador criar questões sobre o Plano Estadual de Educação. Ele tenta confundir metas, estratégias e diretrizes, beleza? Metas, estratégias e diretrizes, tá? Nós estudamos as diretrizes e nós estudamos as metas, né? Focando nas metas, que é possivelmente a questão da sua prova venha sobre as metas, focamos nela, né? E falei para você dar uma lida lá nas estratégias, pois são muitas estratégias, tal, pelo menos para conhecer ali a sua forma de apresentação. E o item 2, erradicação do analfabetismo e universalização do atendimento escolar, na verdade são diretrizes e não meta, tá? São diretrizes. Fazendo assim, o item 2 ficar errado. Vamos ao item de número 3. A superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, é uma estratégia do Plano Estadual de Educação. Amados, superação das desigualdades, com ênfase na promoção, cidadania e erradicação de todas as formas de discriminação, é uma estratégia? A resposta é não, não é uma estratégia. Novamente, o item 3 está errado, porque isso aqui é uma diretriz, tá? É uma diretriz. Não é meta e não é estratégia. É uma diretriz. Sendo assim, o item 3 está errado. Vamos ao item de número 4, olha o que ele diz. A formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos, em que se fundamenta a sociedade, é uma diretriz do Plano Estadual de Educação. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase em valores morais e éticos. É uma diretriz? O item está correto, verdadeiramente. Isso aqui é uma diretriz no Plano Estadual de Educação. O item 4 está correto, corretíssimo. Verdadeiramente é uma diretriz. Item 5. Alfabetizar todas as crianças com aprendizagem adequada, no máximo, até o final do segundo ano do ensino fundamental, é uma meta do Plano Estadual de Educação. Tá. Verdadeiramente é uma meta, tá? É uma meta. Então ele não trocou aqui por estratégia, por diretriz, isso aqui é uma meta, tá? Porém, essa meta está errada, porque conforme o Plano Estadual de Educação, essa alfabetização deve ser até o terceiro ano do ensino fundamental. E aqui está falando no segundo ano, fazendo assim o item ficar errado, beleza? O item ficar errado, é terceiro ano. A única legislação que fala até o segundo ano é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Atualmente na Base Nacional Comum Curricular é 2 anos, primeiro e segundo ano. Todas as outras falam em 3.
tá? Então, o plano estadual fala em 3, tá? Sendo assim, o item 5 está errado, tá? Alfabetização até o 3º ano, que é a meta do plano estadual de educação. Item 5, errado. Vamos ao item de número 6, olha o que ele fala. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 60% dos estudantes concluam essa idade recomendada no 3º ano, 77% no 6º e 95% no 9º ano. É uma estratégia do Plano Estadual de Educação. Isso aqui é uma estratégia? Não, né, amados? Isso aqui é uma meta, ó, tá claro. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos, né? E ele coloca ali 3 prazos para cumprimento dessa meta. 60% dos estudantes, né, ali até o 3º ano do plano, 77% até o 6º ano do plano estadual e 95% dos estudantes até o 9º ano do plano estadual de educação. Né? Sendo assim, isso aqui é uma meta e não uma estratégia. O item 6 está errado. Novamente o examinador trocou aqui meta, estratégia e diretriz, beleza? Isso aqui é uma meta, o item 6 está errado. Vamos ao item de número 7, olha o que ele fala. É uma meta do Plano Estadual de Educação. Meta. Universalizar para a população de 4 a 17 anos, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de sala de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, devendo ser também considerada as especificidades das escolas e dos sujeitos do campo. O item está grande, professor. E além de grande, o item está correto, né, amados? Realmente é uma meta universalizar das crianças de 4 a 17 anos, ou seja, da pré-escola até o ensino médio, né, a educação especial para as pessoas com deficiência, com transtorno global ou altas habilidades ou superdotação, tá? Precisa sim. Isso na rede regular de ensino, né? Preferencialmente na rede regular de ensino, tá correto? Com garantia do sistema educacional inclusivo, né? Toda educação atualmente no Brasil precisa ter a inclusão como uma ferramenta de ordem, tá correto? E tem garantir recursos multifuncionais, classes, escolas, serviços especializados, tanto público quanto ou conveniado para essas crianças. O item 7 está correto. Além de grande, está correto e sim, é uma meta. 7, correto. Vamos ao item de número 8, olha o que ele diz. É uma meta do plano estadual, ó, meta, vamos ver se é uma meta mesmo. É uma meta do plano estadual de educação. Garantir a educação integral em todos os níveis e modalidades de ensino e assegurar a educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas, de forma a atender pelo menos 50% dos alunos da educação básica. Vamos lá, isso é uma meta? Sim, isso é uma meta. Mas o item está errado, tá, amados? Errado. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, educação integral, garantir educação integral, né, para a educação em tempo integral, ou seja, aquela educação que a criança, o jovem, permanece na escola por no mínimo 7 horas, tá? Por no mínimo 7 horas de tempo integral. Aí ele fala, esse atendimento tem que ser no mínimo em 50% das escolas públicas. Ok, isso é verdade, é no mínimo 50% das escolas públicas. Mas 50% das escolas públicas atendendo a educação em tempo integral, esse 50% só vai conseguir atender 25% dos alunos e não 50% dos alunos. Fazendo assim, o item fica errado, tá? 50% de escola pública em tempo integral atende 25% dos alunos, certo? O item 8 está errado. Nós vimos isso lá na teoria, né? Comentei, expliquei essa porcentagem 50 para 25 e o item está errado, erradíssimo aí. Ok, item 8 errado,
Vamos ao item de número 9, olha o que ele diz. É uma diretriz do Plano Estadual de Educação ampliar, uma diretriz, é uma diretriz do Plano Estadual de Educação ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do produto interno público nos primeiros 5 anos, né, nos 5 anos desse plano, e depois 10% até o final do decênio, até o final do plano. O item está errado, tá, amados? Porque isso não é uma diretriz, é uma meta, Acho que vocês já entenderam essa forma do examinador cobrar e é uma forma que você tem que prestar bastante atenção. Isso aqui é uma meta e a meta está verdadeira, tá? A questão está errada só porque falou que é diretriz. Realmente nós queremos 7% do PIB até o 5º ano do plano estadual e 10% do PIB até o final do plano. O item 9 está errado só porque em vez de ser uma diretriz é uma meta, tá? 9 errado. Vamos ao item de número 10, olha o que ele fala. É uma meta do Plano Estadual de Educação promover a busca ativa de jovens fora da escola, pertencentes a todos os segmentos populacionais, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude, dando especial atenção aos jovens do campo, inclusive os que vivem em áreas de assentamentos e acampamentos da reforma agrária, em comunidades quilombolas e indígenas, e buscando a parceria com os fóruns setoriais de educação do campo e indígena, tá? Amados, isso aqui nós sabemos que deve acontecer, de fato, né? Deve buscar ali assistência da educação no campo, indígena, deve dar atenção às pessoas da reforma agrária, da área quilombola, beleza. Isso nós sabemos. A grande questão, isso aqui é uma meta? Você consegue ver um prazo a ser cumprido? Não. Isso aqui é uma diretriz? Também não, né? As diretrizes, elas são mais diretas, né? Ali, mais subjetivas. Isso aqui é uma estratégia, fazendo assim o item ficar errado, beleza? É uma estratégia que foi trazida aqui e o examinador colocou como meta, fazendo o item 10 ficar errado, ok? Então, você tem que saber identificar quando nós estamos falando de diretrizes, metas e estratégias. A forma que eu acredito que é mais plausível é você saber essas 3 estruturas e conhecer as diretrizes e as metas, tá? Sabendo essas duas, dificilmente você vai dizer que isso aqui é uma meta, tá? Se você conheceu as metas, dificilmente você vai dizer que isso aqui é uma meta e dificilmente você vai dizer que isso aqui é uma diretriz, tá? Dificilmente. Se você sabe quais são as diretrizes, você sabe quais são as metas, obviamente você não vai falar que isso aqui é uma meta, nem que é uma diretriz. Então, só pode ser uma estratégia, tá? Uma estratégia. O item 10 está errado. Vamos ao item de número 11, olha o que ele fala. Conforme o Plano Estadual de Educação, o Poder Executivo buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos, de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil da população de 4 a 17 anos com deficiência. Então ele está falando que conforme o plano estadual, não está falando nem de meta, nem de diretriz, nem de estratégia. Então são aspectos gerais do plano, beleza? Então temos que conhecer esses aspectos gerais. Está falando que conforme esse plano, o Poder Executivo tem que fazer pesquisas e ampliá-las para atender melhor a população de 4 a 17 anos com deficiência. O item está correto, né, amados? Corretíssimo, realmente isso está lá no escopo do Plano Estadual de Educação. O item 11 está correto. Vamos ao item de número 12, olha o que ele diz. A execução do Plano Estadual de Educação e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliação periódica, realizada em conjunto, sob a coordenação do Conselho Estadual de Educação de Alagoas. Olha que legal. Você vai ter uma execução do plano, isso é verdade. O cumprimento de suas metas será objeto, sim, de monitoramento contínuo e de avaliação periódica, isso é verdade. Tá? É realizado ali por várias instituições em conjunto, isso é verdade. E quem vai coordenar essas
avaliações, esse monitoramento da execução do plano estadual? Não é o Conselho Estadual de Educação. Fazendo assim, o item fica errado. O Conselho é um dos membros das instituições que fazem o monitoramento contínuo e avaliação periódica. O Conselho, entre outros. Né? Mas ele não é o órgão de coordenação. Não é o órgão de coordenação. O órgão de coordenação é o Fórum, tá? É o Fórum Estadual de Educação. O Fórum, que é o órgão de coordenação de quem faz o monitoramento e avaliação periódica. Não esqueça disso. Quem é a coordenação é o fórum que faz a coordenação do monitoramento e avaliação periódica da execução do Plano Estadual de Educação. Beleza? Item 12 está errado, porque não é o Conselho. O Conselho é um dos que monitoram, mas não é ele que coordena. 12, errado. Vamos ao item 13. O Fórum Estadual de Educação, esse que a gente acabou de ver, comentei, ó. O Fórum Estadual de Educação de Alagoas é uma das instâncias de monitoramento e avalia a execução do Plano Estadual de Educação. Sim, ela é uma das instâncias, juntamente com o Conselho, juntamente com o Ministério Público, tá? Entre outros, que nós vimos lá na teoria, certo? Então, ele é sim uma das instâncias. Além de ser uma das instâncias, é quem coordena, tá? É quem coordena esse trabalho. O item 13 está correto, está falando que é uma das instâncias, é sim, o item 13 está correto. Vamos ao item de número 14, olha o que ele diz. A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas fará anualmente, antes da aprovação da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada ano, com a presença obrigatória de todos os representantes das entidades de monitoramento contínuo de avaliação periódica, entre eles o Fórum, o Conselho, os Ministérios Públicos, né? Entre eles e outros. Então, avaliação periódica, audiência pública. Né? Então, está falando que a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, né, os deputados estaduais de Alagoas, deve fazer uma audiência pública para definir ali a aprovação da LDO e da LOA. Tá? Até aqui está correto, vamos ver. Para a avaliação e monitoramento das metas e estratégias com a finalidade de avaliar e dimensionar o investimento em educação com o objetivo de garantir o cumprimento das metas. Correto, né? Então, a Comissão de Educação da Assembleia vai criar audiência pública para escutar todos os interessados, né? Antes de aprovar a LDO e a LOA, certo? Para que possa ser cumprido as metas do Estado. O item 14 está correto, corretíssimo. Vamos ao item de número 15, olha o que ele diz. O Estado atuará em regime de soberania, visando alcançar as metas e a implementação das estratégias do Plano Estadual de Educação. O item está de graça, né? De graça. O item está errado, né, amados? Porque o Estado não atua sobre regime de soberania. O único que tem soberania em nosso país é a União. Estado não, tá? O Estado, na verdade, vai atuar em colaboração com a União e com os municípios. Tá? Então, todos atuam em colaboração. Tá? Todos atuam em colaboração. Porque para a implantação das políticas educacionais em nosso país, como nós temos diversos sistemas de ensino, é importante essa colaboração. Então, o item 15 está errado, porque não é soberania, mas sim colaboração. Vamos ao item 16. O fortalecimento do regime de colaboração entre o Estado e os municípios incluirá a instituição de instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação no Estado. Então, para que haja o fortalecimento de regime de colaboração entre Estado e municípios, inclui uma instância permanente de negociação e cooperação. O item está correto, tá, Márcio? Para que haja regime de colaboração, você tem que ter essa negociação a todo tempo. Então, você vai ter instâncias permanentes que irão fazer isso. O item 16 está correto, corretíssimo, ok? Vamos ao item de número 17. Olha o que ele diz. E última questão sobre o Plano Estadual de Educação, aqui como revisão desta matéria. Olha o 17, ele fala assim: o Estado e os municípios deverão aprovar leis específicas para o seu sistema de ensino,
disciplinando a hierarquia na educação pública nos respectivos âmbitos de atuação. O item está? O item está? O item está? Hã? Errado, né, amados? Erradíssimo. Olha que errado, professor, tá? Ó. O Estado e municípios deverão aprovar leis específicas para os seus sistemas de ensino. Deve, disciplinando a hierarquia na educação pública. Amados, na educação pública nós queremos o ato disciplinar e a hierarquia? A resposta é não, né? O que os estados e municípios devem fazer, né, logo no primeiro ano, assim que esse plano estadual for instituído, é criar leis que estabeleça a gestão democrática, pois a meta é que nos 2 primeiros anos do plano a gestão democrática seja estabelecida na educação pública do Estado. Sendo assim, o item 17 está errado, pois não disciplina a hierarquia, mas sim a gestão democrática. Beleza? Item 17 errado. Amados meus, fico por aqui e até depois. Tchau, tchau.